explicar para um cristão que a salvação não se perde? Como explicar para um cristão que o resultado da justificação, o resultado da justiça perfeita de Deus, demonstrada na cruz do Calvário, é a salvação eterna? É uma salvação que não se perde. Que quando tu recebe ela de Deus, ela é eterna, ela é para sempre. Ela não é temporal por um tempo. Ela é eterna para sempre. Como explicar isso para um cristão? Gente, não é fácil. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, através da palavra de Deus, é isso que a gente vai tentar, na nossa incapacidade humana de expressar, de ensinar a verdade do Evangelho. Vamos tentar aí aclarar um pouco das dúvidas com relação à perda da salvação. Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Já de cara se inscreve no canal, se tu que ainda não é inscrito, aí no botãozinho vermelho, já deixe seu like para te não esquecer até o final e compartilha, envia este link avisando as pessoas, teus amigos, familiares, que esse vídeo vai falar de perda ou não de salvação. Vai explicar na palavra de Deus o porquê um cristão não pode perder a salvação. Então, fica até o final e vamos entender juntos tudo isso. Então, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo da nossa playlist da salvação, a playlist 2, né, da salvação. E nós estamos aí falando das fases da salvação, né? Onde nós começamos com a depravação total, incluindo o livre-arbítrio, aí passamos para a justificação. Dentro da justificação já ensinamos aí com todos os detalhes o que é a justiça de Deus e o que é essa justificação, e vamos aqui dar sequência ainda dentro. Gente, olha, é muito legal, porque quando eu comecei a fazer essa playlist, as fases da salvação, a minha ideia era fazer um vídeo para cada assunto, falando depravação, justificação, santificação, glorificação. Mas é incrível, gente, é incrível, porque quando eu começo a falar do assunto, uma coisa vai puxando a outra e eu vou pedindo, meu Deus, o que o senhor quer que eu ensine? E daí vai vindo as ideias, gente, até a noite, dormindo, eu me acordo com a ideia de que não, eu tenho que falar disso primeiro, eu tenho que falar disso, por isso eu acabei incluindo o livre-arbítrio, por isso eu acabei incluindo tudo isso com respeito à justiça de Deus, e a gente vai continuar incluindo assuntos. Então eu acabei fazendo, na minha ideia agora mudou, já não é mais um vídeo para cada coisa, mas dentro de cada fase da salvação, incluir todos os assuntos para que está relacionado àquela palavra, àquela fase que é a justificação. Vou incluir todos os vídeos possíveis, todos os assuntos possíveis, para que venha ficar claro cada etapa, cada fase. E assim vai ser com a justificação, vai ser com a santificação, com a glorificação, vai ser tudo com muito detalhes, porque é necessário. Porque o povo padece por falta de conhecimento. Então, vocês sabem que aqui o nosso trabalho no canal é trazer com detalhes todo o conhecimento da palavra de Deus, para que vocês venham despertar, para que vocês venham nascer de novo, aqueles que não são nascidos, para que vocês venham amadurecer, aqueles que já são nascidos, venham crescer em conhecimento, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo e do verdadeiro evangelho, da obra de Cristo na cruz. Enfim, esse é o nosso objetivo aqui, sempre foi e vai ser até o último dia que eu respirar. Então, quanto mais detalhes, quanto mais informação eu passar para vocês, mais você vai enriquecendo o entendimento e o conhecimento de vocês. Então, eu quero incluir
nessa primeira fase, na segunda, né? Porque a primeira foi a depravação, agora já estamos na segunda, que é a justificação. Então eu vou incluir versículos que envolvem a justiça de Deus, a justificação, e agora vamos falar hoje com relação ao resultado desta justificação, desta salvação, deste novo nascimento, desta regeneração, porque vocês já sabem que tudo isso é a mesma coisa, né? Então, justificação, salvação, novo nascimento, regeneração, é tudo a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, tudo acontece num dia só, no exato momento em que Deus diz: vive, acorda, desperta. Então, agora a gente está vendo tudo que envolve essa salvação, essa justificação. E a gente vai falar hoje sobre os resultados dessa justificação, no que implica essa justificação. A gente já viu que a justificação é um termo legal, né, um status legal de um pecador que era culpado diante da justiça perfeita de Deus. Todos nós, sem exceção alguma, todos nós, desde o dia em que nascemos, já nascemos com o status legal, morto espiritualmente, condenado, culpado e condenado ao inferno. Essa é a realidade de todo ser humano de acordo às escrituras. E eu venho aí tratando de mostrar para vocês, né, que não é ideia minha, não é ideia de companheiros de trabalho, homens de Deus, que vem desde a época de Jesus, de Paulo pregando. Não, é o que a Bíblia ensina, é o que Paulo sempre ensinou, é o que Jesus sempre ensinou. Então, agora a gente vai entrar... eu já ia falar, eu ia continuar falando do assunto. Então, a gente já viu que a palavra justificação significa o termo legal que simplesmente declara que aquela pessoa ou ela é culpada ou ela é inocente, ou ela é declarada condenada dos crimes que ela cometeu, ou ela é absolvida dos crimes que ela cometeu. Então ela é declarada pelo juiz inocente, ela é declarada pelo juiz justificada, justa, livre, salva. Então isso é a justificação. Mas qual é o resultado desta justificação? Inclusive a santificação é um desses resultados, mas como é a nossa outra fase, então a gente não vai falar de santificação agora, mas a gente vai falar do resultado, quando no dia do nosso novo nascimento, que é o dia da nossa justificação diante do tribunal de Deus, no dia em que estávamos lá, e eu gosto sempre de repetir, e eu sempre vou repetir isso, gente, sempre vou, porque não tem como tu não falar de algo glorioso, falar da salvação, falar do milagre da salvação, falar do milagre do novo nascimento. Gente, é a coisa mais gloriosa. Quando nasce um bebezinho, já não é um milagre, já não é uma bênção, já não é algo que a gente... Ai, nasceu um bebê, aqueles pais estão esperando. Eu falo por experiência própria, não que eu tenha filhos, mas quando meu irmão nasceu, gente do céu. Olha, eu não sei, pode ser que tenha alguém igual. Eu não vou julgar nesse sentido. Pode ser que tenha alguém igual por aí nesse mundão. Mas como eu, ou mais que eu, esperando o meu irmão nascer, nunca existiu e nunca vai existir. E pode ser que tenha alguém igual, mas mais do que eu, não. Porque eu esperava o dia que aquele guri ia nascer. Meu Deus do céu! Eu não vi a hora do meu irmão nascer, sabe? Ai, eu não gosto nem de falar nisso porque é algo que me emociona muito. Mas então, se num nascimento humano, para quem espera aquele bebê, já é algo glorioso, já é algo, uma alegria, assim, que não cabe dentro da gente, ver aquele bebezinho, ver aquela pessoa que tu ama
sangue do teu sangue que vai estar ali pro resto da tua vida. Agora tu imagina falar do milagre do novo nascimento, o milagre da salvação. A salvação eterna. Estar com Deus e com Cristo por toda a eternidade. Longe de todo pecado, longe de toda maldade, longe do diabo e Satanás e seus anjos e seus demônios. Contra toda maldade, longe de toda maldade do homem. Isso é salvação. Então não tem como eu não repetir isso 1000 vezes, mil, quantas forem necessárias, até Jesus voltar. E eu acredito que até quando eu estiver no céu, eu vou continuar falando sobre isso. Porque sempre, a gente vai sempre entender mais, a gente nunca vai entender 100% o milagre do novo nascimento, o milagre da justificação, da salvação, da cruz de Cristo aqui, desse lado da vida, desse lado da eternidade. A gente só vai conseguir entender, porque aqui a gente está ainda com a mente, né, regenerada, mas ainda porque o nosso corpo é um corpo de pecado, então ainda tem muita coisa que a gente não consegue entender na essência, purinha. Ai, gente, como eu tenho coisa pra falar pra vocês. Eu vou falando, eu começo a me lembrar. Mas quando a gente chegar na eternidade, que a gente vai ter um corpo glorificado, sem pecado algum, então a gente vai poder ver com muito mais clareza. Então vocês imaginam a Lininha lá do outro lado da eternidade, tendo um entendimento assim, 100% sem pecado nenhum do novo nascimento, da obra de Cristo na cruz. Eu vou falar disso por toda a eternidade, por toda a eternidade. Então, mas enquanto isso a gente fala aqui, né, desse lado, ainda meio deturpadinho assim, meio cheio de falha, de erro, da nossa natureza pecaminosa, a nossa incapacidade de ensinar, porque a gente nunca vai ter, senão o Espírito Santo nos capacitar, a gente nem tava aqui, né, então, mas então, no dia do nosso novo nascimento, eu já falei pra vocês que é questão de segundos, né? É questão de segundo no dia determinado por Deus, no dia em que estamos o quê? Ouvindo isso aqui, que é o Evangelho, único meio de salvação, e não adianta querer buscar outro meio de salvação que não existe, que não seja a pregação do verdadeiro Evangelho. Lembra no nosso vídeo aqui do canal do que é o Evangelho? Eu expliquei que não é ouvindo qualquer mensagem da Bíblia que a gente nasce de novo. Tem que ser a história do Filho de Deus, tem que ser o plano de redenção, o que aconteceu na cruz, para a gente entender e nascer de novo. Então, em questão de segundos, tu tá lá morto, fedendo, morto, não como Lázaro, só de 4 dias. A idade que tu tem aí, qual é a idade que tu tem? Né? Então, é essa idade aí, ou a idade que tu nasceu de novo, né? Então, a idade que tu tem, que tu tá morto em delitos e pecados, fedendo, porque é isso que a gente faz quando a gente é morto espiritualmente, nada da gente é bom. Então, nós estávamos lá com a nossa certidão, né, de nascimento espiritual, com o status legal de morta espiritualmente, culpada e condenada, tá? E aí chegou aquele dia que tu foi lá, alguém te convidou pra ir na igreja, uma igreja bíblica, alguém te pregou o verdadeiro evangelho, alguém começou a falar de Jesus e da obra de Cristo na cruz, e de repente tudo aquilo que tu nunca tinha interesse, aquilo que tu nunca... Ai, tá bom, vou ir pra agradar, tá bom, vou escutar isso aí, mas não acredito em nada. Só que me falta começar a falar de Adão e Eva, daí sim, ou então da Arca de Noé, história pra criancinha, então, sabe, e aí de repente aquela pessoa usada por Deus, porque aquele dia tu ia nascer de novo, que nem Lutero, né, que a gente viu, tava lá furioso, tinha que aprender pra pregar Romanos, falar da justiça de Deus, e ele, quando ele se deu conta, ele estava salvo, nascido de novo. Então, aí aquela pessoa usada por Deus começa a te falar, sabe, porque tu estava morto espiritualmente, todos nós nascemos condenados, porque herdamos essa morte de Adão, e por causa dessa morte de Adão já nascemos culpados diante de Deus, mas Deus, sabendo disso, Deus enviou o filho dele, nascido de mulher, como diz as escrituras, veio, viveu no teu lugar, cumpriu a lei no teu lugar, morreu no teu lugar para te dar a vida eterna. E daí aquilo de repente
te chama atenção. Sabe por quê? Que de repente aquilo que tu estava ignorando e desprezando, de repente tu não sabe, de repente aquilo te chama atenção. Sabe por quê? Porque naquele minuto ali, naquele segundo ali, o Espírito Santo, através da ordem de Deus, por intermédio de Jesus, veio e fez assim, ó. Vivi. E os teus ouvidos abriram, porque tu estava morto e surdo e cego. Então os teus ouvidos abriram, então de repente a informação do evangelho e da cruz começou a entrar, e tu viu que tu era pecador, que tu realmente merecia o inferno, então tu te arrepende, então tu confia no que Cristo fez, e ali vem a fé para fazer tu crer em tudo aquilo e se arrepender. Então neste momento em que tu ouve a verdade do Filho de Deus, do plano de Deus, da justiça de Deus, tão perfeita como a gente já estudou, então neste momento os teus olhos se abrem, os teus ouvidos se abrem, o teu coração é regenerado, com o Espírito que vai entrando, o Espírito, daqui a pouco a gente vai ler sobre isso, o Espírito Santo vai entrando e vai arrancando toda a sujeira, vai arrancando todo o pecado, vai arrancando toda a maldade, vai arrancando aquele coração de pedra e vai colocando um coração de carne e vai te regenerando. Então ali há a regeneração, ali há o novo nascimento e ali há a mudança de status. Ali acontece a mudança de status. Lembra, agora há pouco, há segundos atrás, a tua certidão era de morta, espiritualmente culpada, condenada. De repente, em uma fração de segundos, tudo isso acontece e aquela certidão é rasgada e vem a nova, direto de Deus. Aline, status viva, nascida de novo, inocente, justificada e um detalhe a mais, filha de Deus. E um detalhe a mais, herdeira de tudo o que é de Deus. Ai, ai, ai. Tem coisa aí pra gente falar, né? Então, é isso tudo que a gente vai ler na Bíblia, lindamente. Eu só dei um resumão assim, porque eu gosto de falar daquilo que aconteceu comigo e daquilo que eu desejo que aconteça com todos vocês. Então, vamos ler a Bíblia e a gente vai entender os resultados dessa justificação. O que acontece a partir daquele dia em que eu nasço de novo. No início do vídeo a gente não falou com relação a como explicar para um cristão que salvação não se perde. Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, nos próximos aí que a gente vai gravar, para ficar bem claro tudo isso para vocês. E aí a gente vai entrar aí também com textos, com textos bíblicos controversos, que aparentemente parece que dizem que salvação se perde, mas que quando eles são estudados e interpretados da maneira correta, a gente sabe que não. E a gente sabe que não justamente porque quando a gente entende a justiça de Deus e a justificação, que é isso que a gente está ensinando, então fica claro para todos nós que é impossível um filho de Deus perder salvação. Veja bem o que eu estou falando. É impossível que um filho de Deus perca salvação. Porque quem não nasce de novo, segundo o Senhor Jesus, não pode ser salvo. Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Nem ver e nem entrar. Nem ver porque tá morto. Morto não vê, não escuta, não entende. Então tu não pode nem ver, muito menos entrar. Por isso que tu tem que nascer de novo. Não é isso que a Bíblia fala? Não é isso que a gente vem ensinando desde o primeiro dia desse canal aqui? Há uns 9 meses já que a gente está com o canal. Então, quando a gente entende a justiça de Deus, então a gente sabe que é impossível um filho nascer de novo. Por quê? Porque pode por acaso um filho, eu sou filha dos meus pais terrenos, né? Da minha mãe e do meu pai, né? Da família, dos pais que não poderiam existir pais melhores neste mundo para Deus ter me dado.
Deus sabe o que faz, né? Deus sabe, Deus escolheu desde antes da fundação do mundo que o meu pai e a minha mãe seriam os meus pais, que o meu irmão seria meu irmão, que o meu marido seria meu marido. Deus escolheu, Deus predestinou tudo isso desde antes da fundação do mundo. Deus nunca erra. Deus sabia que essa família é a família perfeita para mim. Deus sempre soube disso. Então, por exemplo, então eu sou filha do meu pai, da minha mãe, terreno, né? De sangue, carne e osso. Pergunta, um exemplo, tá? Digamos que um dia eu, tivesse um problema com os meus pais e vice-versa. Ou eles dissessem assim pra mim, pra mim tu tá morta. Pra mim tu não é mais minha filha. Ou eu dissesse, pra vocês não são, pra mim vocês estão mortos. Pra mim vocês não são mais meus pais. Pergunta, a gente poderia falar isso de boca, não poderia? Sim, poderíamos falar isso. Mas fisicamente, isso seria possível? Os meus pais biológicos poderiam deixar de ser meus pais? Simplesmente porque eu falei que eu não quero mais? Ou eles? Eu poderia deixar de ser filha da minha mãe e do meu pai porque eu tive problema com eles e eu não quero mais saber deles? Isso seria possível? Claro que não, porque eu nasci deles. Eu sou fruto deles. Eu carrego o sangue deles. Característica, gênio, caráter, tudo. Minha mãe diz que eu sou igualzinho meu pai. Eu nunca vi tão igual. Mas ela nem se dá conta que eu tenho muitas características que parecem com ela também. Às vezes eu tô aqui em casa e eu falo, meu Deus, tô igualzinha a mãe. Mas diz ela que eu sou igualzinho meu pai em tudo. Então, pergunta, tem como eu deixar de ser igual ao meu pai, à minha mãe, deixar de ser filha deles? Não tem como, gente, não tem como. Não tem como, biologicamente não tem como. Mesma coisa acontece com o novo nascimento. Quando eu nasço de Deus, que eu me torno filha de Deus, novo nascimento, nascer de novo, que é nascer do alto, nascer da palavra e do Espírito de Deus que vem e me regenera novamente, o meu espírito que estava morto com o Espírito de Deus para me dar vida, eu me torno filha de Deus naquele momento. É impossível que eu deixe de ser filha de Deus, por mais defeitos ou erros que eu possa cometer. Eu não posso mais deixar de ser filha de Deus. Eu já nasci dele porque ele já me escolheu, ele já me justificou. Esse plano todo glorioso de Deus, da justiça. Gente, para pensar um pouquinho em tudo isso que a gente aprendeu com relação à justiça de Deus e à justificação, tudo que Cristo passou na cruz, o plano de Deus de mandar o filho dele, de moer o filho dele, de tudo que ele fez, que partiu dele, interesse dele, decisão dele, tudo. Vocês acham que simplesmente um dia, depois de ele ter falado, eu vou escolher a Aline para ser minha filha desde antes da fundação do mundo, ela vai vir, ela vai nascer dos pais dela, nessa família, porque eu quero que eles sejam os pais dela, que ele que escolheu, obrigado Senhor, e ainda mandou o filho dele morrer no meu lugar, cumprir a lei no meu lugar, sabe? Porque ele me escolheu, porque ele me amou, e a gente vai ver isso daqui pra frente cada vez com mais intensidade, a eleição de Deus, a escolha de Deus, e simplesmente porque ele me amou, e a gente vai ler isso agora daqui a pouco na Bíblia, e daí de repente um dia Deus acorda de mau humor, e diz assim, quer saber? A Aline é muito pecadora, a Aline não muda esse jeito dela, a Aline isso, a Aline aquilo, quer saber? Vou riscar ela do livro aqui da vida, como alguns dizem, a gente vai falar sobre esse versículo nos próximos vídeos, que dizem que o nome pode ser riscado do livro da Bíblia, do livro da vida. Eu não sei em que Bíblia está escrito isso, porque até para ler eles leem
invertido, né? O falso evangelho, os falsos profetas são terríveis, gente, é uma desgraça. Até lendo a Bíblia, eles invertem o que está escrito, né? Mas enfim, então um dia Deus acorda de mau humor, um exemplo, e diz, hoje eu não quero, quer saber, vou riscar a linha aqui, não quero mais, que vá pro inferno. Pergunta. Vocês acham que um Deus que elaborou um plano de salvação para salvar a Aline vai fazer isso com a Aline? Impossível. Impossível. Por isso que filho não perde salvação. Mas a Aline pecou muito. A Aline pecou muito. A Aline é muito pecadora, a Aline é muito cheia de falha. Pergunta. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ou melhor, vamos lá. Cristo morreu pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Aí, né, a pergunta. Mas então, Cristo morreu pelos meus pecados, tá? Daí eu me converti e tal, mas daí eu pequei. Então, aí eu perco a salvação, porque eu já pequei, Cristo pagou pelos meus pecados. Mas aí depois eu nasci de novo, mas eu pequei de novo, então. Pergunta. Quando Cristo morreu pelos teus pecados, há 2000 anos atrás, os teus pecados eram o quê? Do passado, do presente ou todos do futuro? Porque eu não era nascida 2000 anos atrás. Eu não era nascida ainda. Pois é. E lá, há 2000 anos atrás, Cristo estava morrendo por todos os meus pecados futuros, porque eu ia nascer 2000 anos depois. Tá dando pra entender? Todos os pecados que Cristo pagou eram futuros. Tá dando pra entender? Então, meus amores, é sobre isso que a gente vai ensinar. Para que o verdadeiro filho de Deus, que não pode perder a salvação, não tem como, porque para um filho de Deus perder a salvação, Deus teria que deixar de ser Deus, deixar de ser pai, deixar de ser justo. O sacrifício de Cristo teria sido em vão, né? Então, por isso que filho não perde salvação. Mas filho, não aqueles que acham que são filho. Porque os que acham que são filho não vão perder a salvação. Eles nunca tiveram. Nem os incrédulos que não creem na obra de Cristo da cruz. Não é que eles vão perder a salvação. Eles nunca tiveram. Nunca tiveram. Lembra? Todos nós já nascemos condenados. Deus vai lá e nos resgata do inferno. Porque cremos na obra de Cristo na cruz. Então, aqueles que acham que são filhos, não é desses que estamos falando. Estamos falando de filhos, de verdade, os nascidos de Deus. Tá? Então, é bom ficar muito claro. Judas perdeu a salvação. Quem falou que Judas perdeu a salvação? Judas nunca foi salvo. E tudo isso a gente vai ver com detalhes, tá? Então, vamos lá. Romanos. Claro que é ele, sempre vai ser ele. E a gente vai falar... Vocês lembram que eu falei pra vocês que o livro de Romanos é o evangelho ensinado do início ao fim? Vocês viram que eu tô acompanhando a ordem. Vocês sabem que aqui é tudo na ordem, né, gente? Tudo. Se vocês acompanhar os vídeos desde o canal, vocês vão ver que é tudo numa ordem harmônica, sabe? Porque a sabedoria minha não, é de Deus. Porque eu sempre digo, Senhor, e agora? E agora? E come. E depois, quando eu vejo no final o resultado do trabalho, quando eu vou no canal e olho e falo, meu Deus, foi tu que fez isso, porque de mim não teria saído isso aqui. Tudo numa ordem tão perfeita. E quanto mais eu vou aprendendo, quanto mais eu vou estudando para ensinar vocês, para poder passar isso, eu tenho cada vez mais certeza de que Deus quer, através desse trabalho, levar o evangelho verdadeiro para que haja salvação, para que esse evangelho venha alcançar mais filhos. Gente, porque é tudo tão perfeita a ordem, tudo tão perfeita a ordem. E sabe, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Às vezes eu tenho no meu coração, eu vou fazer isso e vou gravar isso. Às vezes eu estudo 2, 3 dias um determinado assunto para vir gravar. Gente, diante de Deus. Mas, às vezes eu não tenho paz. Mas parece que tá faltando alguma coisa, parece que não é isso. E tá aqui tudo pronto para gravar aquele assunto.
E aí eu falo, meu Deus, mas por que eu não tenho paz? Parece que tá faltando alguma coisa. Aí eu vou pra Bíblia e viro a Bíblia e falo, Senhor, o assunto é esse, o assunto é esse. Senhor, o que tá faltando? Se o Senhor não tá me dando paz, é porque o Senhor quer que eu fale de outra coisa ou que o Senhor quer que eu acrescente alguma coisa. E de repente, gente, vem. É incrível, gente. Sinceramente. Meu Deus do céu, e eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque eu sei que isso é tudo da parte dele. E daí, na hora, a paz vem. Às vezes, eu vou gravar à tarde, eu já determinei, eu vou gravar tal dia à tarde, e às vezes de manhã, eu tô ou acrescentando aquilo que Deus me deu, na meditação da Bíblia, às vezes à noite, tô dormindo, perco sono. É incrível. A gente não tem paz. Obrigado, Senhor, porque essa falta de paz é gloriosa. E às vezes de manhã eu tô terminando o estudo, ou eu tô fazendo outro na hora, outro de manhã para gravar à tarde, porque Deus mudou totalmente os planos. Porque o homem faz planos, meu coração faz, mas Deus é quem diz, não, a ordem correta é essa. Então é muito legal. Então vamos lá. Então o Romanos é o evangelho completo, né? E vocês veem que o início do livro de Romanos é Paulo falando da depravação do homem, né? Que o homem tá morto em delitos e pecados. Desde o capítulo 1, todo o capítulo 3 é Paulo falando da nossa depravação, da nossa incapacidade. E daí ele vem no versículo 4, no capítulo 4, no 3 já, começando que a gente já estudou, né? Falando da justiça de Deus e falando no capítulo 4 como Abraão foi justificado pela fé, que a gente já viu isso. E ainda vai ter muitos textos pra gente falar sobre isso, estudos pra gente falar sobre Abraão. Mas aí aqui no capítulo 5 vem o fruto dessa justificação, a recompensa, digamos assim. Tu vê, Deus mesmo salva, Deus justifica e ele ainda dá recompensas pra gente. Ai, que Deus é esse, hein, gente? Que pai é esse, né? Que pai é esse que a gente só apronta e ele tá lá sempre pronto pra fazer tudo por nós. Meu Deus do céu, e ainda tem gente que acha que pode fazer alguma coisa pra se salvar com as obrinhas. Tem gente que morre por isso. Tem gente que briga com a gente por isso. Quando a gente vai falar, a salvação não é por obras, é pela fé. Na obra de Cristo. Tem gente que ainda quer discutir com a gente. Aí a gente às vezes até fala assim, ai, quer saber? Ai, é desgastante. É desgastante querer jogar pérolas pros porcos. Mas enfim. Capítulo 5 de Romanos diz assim: a justificação pela fé e paz com Deus. A gente não tá falando de resultados, de consequências da justiça de Deus e dessa justificação do nosso status, que era de culpado passar para inocente, que era de condenado para salvo, para justificado. Então aqui vamos entender alguns dos resultados dessa justificação, né? Então a gente já viu no papel que ele muda, no papel espiritual, né? Que ele muda de condenado para justificado, de culpado para inocente. Agora vamos ver o resultado disso. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Vamos parar por aqui por enquanto, porque aqui eu acho que só o vídeo de hoje fica nisso, porque
A gente já tá em meia hora. Vamos lá. Justificados. Nós estamos falando da justificação, né? A fase da salvação, a segunda fase da salvação. Justificados. Então, a justificação. Então fala, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Então, vamos entender isso aqui, esses justificados mediante a fé, tá? Então, é aquilo que eu expliquei agora há pouco para vocês, tá? Nós, quando estamos mortos espiritualmente, antes de nascermos de novo, nós não temos fé, gente. Nós não temos fé. E eu vou gravar um vídeo, acho que logo depois, em seguida desse, falando dessa fé. Nosso estudo da fé. Porque eu acho que vai encaixar direitinho nisso que a gente está falando, tá? Então, quando estávamos mortos, mortos espiritualmente, desde o dia que a gente nasceu, a gente não nasce com a fé. Não nasce com a fé. Aquilo que eu falei pra vocês, só existe uma fé. A Bíblia fala, não é eu que falei, a Bíblia fala, há uma só fé. E essa fé é aquela, tem aí a nossa playlist com 3 vídeos falando da fé, do que é fé, a fé verdadeira. E a gente vai gravar um próximo que eu vou colocar nessa playlist da fé, explicando mais um pouco. Mas só existe uma fé, que é a fé salvadora, que é aquela depositada na obra de Cristo na cruz para nos salvar, tá? Então, nós não nascemos com fé. E aí é que tá o grande problema do falso evangelho, do evangelho da prosperidade, do evangelho das seitas por aí, do essa fé para cura, fé para libertação, fé para prosperar, fé para não sei o que, fé para não sei das quantas. Não, a fé é uma só e é a fé depositada no que Cristo fez, né? Então o justo viverá pela fé. Que fé é esta que nós fomos justificados, pois, mediante a fé? Então, quando nós nascemos sem fé. Não vem aquela história, tem fé para sentar na cadeira, porque se a cadeira vai... Eu tenho fé para sentar na cadeira, que a cadeira vai me sustentar, e não sei o que. Baboseira, gente, baboseira. É uma ofensa usar a fé, que é algo tão glorioso, e é esse o problema do falso evangelho, que o falso evangelho faz da fé algo tão... Pior, eles ainda tentam espiritualizar a coisa, santificar a coisa, mas é uma santificação diabólica, uma espiritualização diabólica, porque é uma fé que não existe. Então, essa fé, que é a única fé, ela vem no dia do novo nascimento. Ela vem no dia do novo nascimento. Olha só, um exemplo. Se tu for lá num morto, né? Num morto literalmente, uma pessoa que tá morta. E pergunta, aquela pessoa ali tem fé para fazer alguma coisa? Uma fé para se salvar? Como Lázaro, quando tava lá no túmulo morto, há 4 dias fedendo. Pergunta, Lázaro tinha fé lá dentro para dizer, Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ressuscitar? Não tem. Então, o ser humano acha que tem fé, né? Porque tu vai falar com as pessoas, elas dizem que elas têm muita fé. Não, eu tenho fé. Não, eu creio em Deus, eu tenho fé, tadinhas. Elas não têm fé. E a Aline que tá falando, não é a Bíblia que tá falando. Por quê? Porque a fé, ela vem no dia do novo nascimento. No dia em que estamos mortos, no dia em que Deus determinou que vamos nascer de novo, que vamos ser justificados pela fé. Tá vendo? É porque é pela fé que nós somos justificados. E a fé vem
pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Vocês estão conseguindo entender, meus amores? Então, no dia em que Deus determinou que eu ia nascer de novo, eu tenho que estar ouvindo o Evangelho, porque ouvindo o Evangelho, eu vou conseguir ouvir com respeito a Cristo, a obra de Cristo, e a fé vai vir. Eu vou nascer de novo e a fé vai vir. Então, eu estava morta espiritualmente e eu comecei a ouvir o Evangelho. Então, o Espírito Santo vem e entra na minha vida. Algo espiritual, tu não vê, né? O vento vem, Nicodemos, de um lado e do outro, tu não vem, não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Então, assim é o que é nascido de Deus. O Espírito Santo vem e conecta, né? Te conecta de novo com o Espírito de Deus. E ali, naquele momento, tu nasce de novo. Então, os teus ouvidos se abrem. E aí, agora, aquela pregação do Evangelho vai fazer todo sentido para ti. Então, junto com o novo nascimento, com essa justificação, com esse regenerar do Espírito Santo, porque eu estava morta e ele me deu vida, eu recebo o dom da fé para crer em Cristo e na obra dele. Tá dando para entender? Não é que eu tinha essa fé e eu podia crer a hora que eu quisesse. Lembra? A gente estava morto, incapacitado, sem condição alguma de nada. Então, quando eu nasço de novo, eu recebo a fé. E essa fé que vem me faz entender, me faz crer que eu realmente estava morta, que eu nasci morta por causa de Adão. E que eu preciso nascer de novo. E que eu sou uma pecadora. Que eu vivi a vida toda em pecado. Inimiga de Deus, afastada de Deus. Em rebelião contra Deus. A fé vem para me despertar. Para me entender tudo isso. E crer no que Cristo fez. E crer na salvação que Deus me concedeu. Na justiça que Ele me concedeu através da obra de Cristo na cruz. Então, neste momento do novo nascimento, eu recebo a fé e o arrependimento. Para me arrepender. Para me arrepender de, inclusive, não só dos meus pecados, né? Mas me arrepender de pensar que eu podia escolher por Deus. De me arrepender de eu pensar que eu podia me salvar pelas minhas próprias obras. Pelos meus próprios méritos. Esse arrependimento é o que vem. O arrependimento de pecados, ele vem depois com a conversão na santificação que a gente vai ver. Claro, também vem o arrependimento de pecado, mas principalmente vem o arrependimento de tu reconhecer, porque arrependimento é reconhecimento. Eu reconheço que eu tô morta espiritualmente, que eu preciso de um Salvador. Eu reconheço que eu tô condenado ao inferno e preciso de Jesus Cristo. E ele me é dado de graça por Deus. Dom, graça, dom, imerecido. Então, no dia em que eu nasço de novo, no momento que Deus diz, vive, haja vida, haja luz, então eu recebo a fé. E olha só, eu vou ler de novo. Justificado, pois, mediante a fé. Tá? Então, a fé não vem antes do novo nascimento. A fé vem com o novo nascimento. Primeiro eu nasço de novo. E aí eu recebo a fé para crer. Tá dando para entender? Essa é a ordem da salvação, gente. Gente, se vocês entenderem isso, e que Deus me capacite, porque eu me sinto incapaz de ensinar. Meu Deus do céu, me faltam palavras às vezes. Essa é a ordem da salvação. Eu tô morta. Mortinha. Tá? Aí o Espírito Santo vem e fala, vive. Tô viva, agora eu tô viva.
E agora eu estou ouvindo o Evangelho, continuo ouvindo, né? Eu estava morta, eu ouvi o Evangelho, o Espírito Santo me ressuscitou. Agora eu tô viva e nesse regenerar do Espírito Santo ele já me mandou, enfiou a fé aqui por dentro. A fé veio pelo vento do Espírito, né? Ruach, ruach, que é o Espírito, né? Em hebraico. Ele vem e já vai enfiando, não é goela abaixo não. É só uma maneira de explicar, não, é tudo natural. Ele vai nos dando a fé para começar a crer na obra de Cristo. Crer em tudo isso que eu falei para vocês. Crer que eu estava morta em delitos e pecados, que eu preciso me arrepender daquilo que eu achava que eu era muito boa. E olhar para a cruz e enxergar a cruz como eu nunca tinha enxergado antes e dizer: eu quero o Cristo dessa cruz porque Ele é meu único Senhor e Salvador. Então, isso tudo é a fé que tá aqui, começou a trabalhar dentro da gente, essa fé. E é por meio desta fé que eu sou justificada, que eu sou declarada inocente, porque esta fé que vem como um dom de Deus, porque ela não era minha, eu nem tinha, eu tava morta, ela veio aqui no dia do novo nascimento e ela, o pacote, eu sempre uso a expressão que a salvação é um pacote completo, né? A salvação é um pacote completo. Então, quando eu nasço de novo, eu já recebo, né? A salvação, a justificação, o novo nascimento é tudo pela graça, né, gente? É de graça. Deus nos dá, Ele nos buscou, Ele veio buscar o que estava perdido, Ele veio dar vida àqueles que estavam mortos. Entende? Então, quando eu nasço de novo, vem a fé, vem o arrependimento, vem o reconhecimento, vem tudo. E então, por causa desse novo nascimento que eu estava morta e que agora eu tô viva e eu recebi essa fé, por causa desta única fé que é dom de Deus, que não era minha, eu não tinha, eu agora coloco ela, eu confio no que Cristo fez, eu confio que Ele me substituiu na cruz, que Ele pagou pelos meus pecados. Então, quando eu, pela fé que Deus me deu, creio nisso que Cristo fez, pela fé, Cristo me substituiu, Cristo pagou por mim, porque não é isso que a gente estudou nos últimos vídeos? Cristo nos substituiu na cruz do Calvário, o que era para mim, ele assumiu. Então, quando eu creio nisso pela fé, quando eu confio, Cristo fez tudo isso no meu lugar, obrigado, Senhor. Tu é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu nunca vou ter palavras, nunca vou ter nada em mim que possa te agradecer pelo que o Senhor fez. E aí ali começa o regenerar, o trabalhar do Espírito Santo, a santificação que a gente vai ver. Então, nesse momento, por esta fé colocada, veja que não é fé colocada nas minhas obras, nos meus méritos, não, gente, porque quando a gente nasce de novo, a primeira coisa que a gente entende é que a gente estava morta e que a gente estava, é um pecador condenado ao inferno, é a primeira coisa. Por isso que eu sempre digo, o dia do novo nascimento é o pior dia da nossa vida e depois o melhor dia. É que nem o Evangelho, a parte ruim da notícia e a parte excelente da notícia. No dia do novo nascimento é um choque de realidade, é um choque, e é esse choque de realidade que nos salva, é esse choque de realidade que nos faz olhar para a cruz, é esse choque de realidade que faz a gente reconhecer que a gente precisa de um Salvador. Então é um dia horrível o dia do novo nascimento, mas em consequência disso é o melhor dia da nossa vida, porque nos faz nos reconciliar com Deus, nos aproxima de Deus, nos torna amigos de Deus novamente. Então, por essa fé que nós recebemos no dia do novo nascimento, é que nós temos agora a capacidade de crer no que Cristo fez. Então, por meio desta fé, por causa desta fé dada por Cristo, nós somos justificados, porque nós cremos nele. Em toda essa obra linda que a gente já estudou tantas vezes, da obra de Cristo na cruz. Então ele fala: justificados, pois, mediante a fé, né?
porque nós precisávamos dessa fé para crer no que Cristo fez. E para termos essa fé, tínhamos que nascer de novo. Tá vendo a ordem? Então ele veio e fala, gente, é que pra mim é tão claro isso, que sabe quando a coisa é tão clara que daí tu fica pensando, meu Deus, é que pra mim é tão claro, que às vezes daí tu fica procurando maneiras de explicar isso, porque não sei nem dizer, eu só oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. Aí ele fala, justificados, né, ou seja, salvos, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, os resultados da nossa justificação, do nosso novo nascimento, né? Nós temos paz com Deus. Veja que aqui não é a paz de Deus, porque todo filho de Deus tem duas pazes. A paz com Deus e a paz de Deus. Nós não vamos falar da paz de Deus, né? A paz de Deus é aquela paz que a gente tem no momento da luta, no momento da angústia, a paz que vem de Deus, aquela paz que te consola, aquela paz que o mundo pode estar desabando, tu sabe que Deus está cuidando de tudo, que Deus não vai te desamparar, que ainda que... Ai, tem um cabelo aqui me incomodando. Que ainda que as portas se fechem, tu sabe que tu tem paz, porque Deus vai cuidar de tudo. Então, é paz, a paz de Deus, né? Que excede todo entendimento, né? Às vezes tu vê aquela pessoa, o mundo caindo nas costas dela, tudo contra ela, mas ela tá lá, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar tranquilo. Essa é a paz de Deus, mas a gente não vai falar dessa paz agora, né? A gente vai falar da paz com Deus, que é a principal. Aquela paz que nós não tínhamos, porque antes de nascer de novo, desde o dia de nosso nascimento físico, nós já nascemos o quê? Inimigos de Deus. Já nascemos em rebelião contra Deus. Já nascemos separados de Deus, querendo guerra com Deus. Não é? Nossa vida toda, uma guerra com a gente mesmo, uma guerra com os outros, uma guerra com o mundo, uma guerra com Deus. Nascemos em rebelião contra Deus. A rebelião que Lúcifer teve quando ele se rebelou contra Deus no céu e que ele desceu e contaminou Adão e Eva, e por causa do pecado no sangue, todos nós nascemos já ruinzinhos, malvadinhos desde criança. Então, nós nascemos sem paz com Deus, porque nós éramos inimigos. Inimigos têm paz um com o outro? Não tem. Vivem em pé de guerra, vivem em confusão um com o outro. Duas pessoas que não se dão. E era assim que nós éramos. Nós odiávamos Deus. Nós não queríamos saber de Deus. Nada do que era de Deus agradava a gente, nada, tudo era bobagem, tudo era perda de tempo. Isso aí fica aí a dica para quem acha que é nascido de Deus e que continua achando que as coisas de Deus é bobagem, perda de tempo, que tem outras prioridades, né? Lembra, nós estamos falando do resultado na vida de um justificado, de um filho verdadeiro, não de um falso filho, não de um bastardo, né? Então, tem um monte de gente aí que acha que é filho de Deus e que continua desprezando as coisas de Deus, exatamente como fazia antes. Um pouco maquiado, assim, uma santidade, mas no fundo é tudo errado. Mas enfim, então, quando a gente nasce, humanamente falando, nós já nascemos em rebelião contra Deus. Nós não temos paz com Deus. E isso foi o que Cristo veio fazer. Lembra que a gente já estudou? Que ele veio intermediar? Deus, a gente já falou. Deus, pelo lado dele,
não podia se aproximar da gente. Porque ele é santo, santo, santo e justo e odeia pecado e pecador, né? A gente já viu que essa frasezinha estúpida que foi inventada, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é uma baita de uma mentira. Deus odeia pecado e odeia o pecador também, por isso que ele teve que elaborar o plano da justiça dele, que a gente já estudou e não vamos repetir tudo de novo. Mas, então, Deus pelo lado dele não podia nem queria se aproximar da gente, porque ele é santo, santo, santo e justo, e ele não pode se aproximar de pecado, porque ele não pode se contradizer aquilo que ele é, não pode negar aquilo que ele é. E por outro lado também ele nem podia, porque senão ele matava a gente só de se aproximar, né? Porque a gente é trevas e ele é luz, se acabou, esfumou, né? Nos fulminou se ele se aproximasse da gente. E a gente, pelo outro lado, já nascemos com raiva de Deus, odiando a Deus, odiando tudo que é bom, nos inclinando sempre para o que é mal, sempre contra o não, sempre em rebelião contra o não, sempre em rebelião contra as coisas que são certas, sempre cegos para a verdade, cegos para a verdade que é Deus, inclinados para mentira, inclinados para o engano, e aquilo que eu falei, e é tão claro e tão lógico isso, que até hoje tu prega a verdade e a pessoa continua, eu quero continuar na mentira, eu quero continuar no engano. E a gente pode ver isso nas eleições aqui no Brasil também, né? A pessoa tá com a verdade escancarada na cara dela, do governo corrupto que quer enfiar a goela abaixo do Brasil, né? Um partido que destruiu com o Brasil durante anos, agora quer voltar, e o brasileiro vai lá e... Gente, eu digo, pra mim foi uma derrota já as eleições esse ano. Não falo, é porque a gente tá falando desse assunto, né, gente? Pra mostrar como o ser humano é inclinado a enxergar a verdade. Ele só enxerga aquilo que ele quer enxergar, a mentira. Ele se inclina. Então, o ser humano... eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci. Se eu esqueci é porque não é pra falar. Mas, enfim. Lembrei. Então é porque é pra falar. Pra mim já foi uma derrota o primeiro turno. Eu não sei, esse vídeo aqui eu acho que já deve ir logo no ar. Pra mim foi uma derrota, porque pra começar, o candidato esse do vermelho lá não devia nem estar lá. E em segundo lugar, ter ganhado quase 50% da população brasileira, embora tenha isso, as desconfianças, né? Mas pra mim isso aí já foi uma derrota, né? Mas enfim, é aquilo que eu sempre digo. Vai ganhar quem tiver que ganhar e Deus tá no controle de tudo, né? E quem ganhar foi Deus que colocou lá. Creia tu ou não, acredite tu ou não, goste tu ou não. Seja quem entrar, foi Deus quem determinou que ia ganhar, tá? Então, se entrar os vermelhos, calma, confia, porque tudo está debaixo do controle de Deus. Se entrar o verde e amarelo, que é o que a gente espera, né? E espera por isso, então Deus sabe o que vai fazer. Então, de um jeito ou de outro, Deus está no controle de tudo, tá? Nunca se esqueçam. A última palavra sempre é dele. E isso é fé, crer na palavra de Deus, crer naquilo que Deus falou. Então, isso é para vocês entenderem como o ser humano nasce morto, inimigo de Deus, inimigo da verdade. O ser humano não quer ouvir a verdade, ele não quer enxergar a verdade, porque ele tá cego, ele tá surdo, cego. Então, essa inimizade com Deus faz com que a alma, aqui nós estamos falando de alma, não tenha paz. Porque uma alma, veja bem, olha o retrato. Vamos abrir aqui o ser humano por dentro. Olha o retrato. Escorrendo na nossa veia está a nossa alma e o nosso espírito. Então, essa alma, quando ela olha, a alma que nós temos, que está vivinha e a que é eterna, ela é eterna e ela sabe disso, seja na eternidade com Deus ou na eternidade no lago de fogo, no inferno, né, no lago de fogo. Essa alma, ela vê, ela sente, ela ouve, ela fala. Tudo que nós fazemos é a alma que faz, que sente. Então essa alma, ela enxerga
E ela sabe que o espírito dela tá morto. E essa alma, ela sabe que se aquele espírito que tá ali do ladinho dela, correndo pelas nossas veias, morto, ela sabe que se aquele espírito não nascer de novo, o lugar dela é no inferno. Pergunta: uma alma que sabe que está condenada ao inferno, ela tem paz? Não. Aí tu pode entender por que as pessoas não têm paz no mundo. Por que as pessoas estão sempre procurando alguma coisa para preencher, estão sempre procurando alguma coisa para preencher o vazio, estão sempre procurando alguma coisa, sempre, ela sempre tem a falta de algo, ela tem a necessidade de algo, ela é agitada, ela é depressiva, ela é angustiada, ela é ansiosa, ela nunca se contenta com o que ela tem, ela é rancorosa, ela é maldosa, ela é faladeira, ela é fofoqueira, ela tá sempre, ela tem maus olhos, ela é intriguenta, ela tem malícia, ela é pecadora, ela rouba, ela mente, ela engana, ela quer procurar preencher o vazio, ela enche a cara de cachaça, ela enche a cara de cigarro, ela vai para as drogas, ela vai para o adultério, ela vai para prostituição, ela vai para a pornografia, ela vai pra moda, ela quer gastar o dinheiro que ela tem, e aqueles que não têm dinheiro gastam até o que não tem, porque precisa preencher, ela tá vazia, ela tá angustiada, ela é irada, ela tem raiva, ela tem ódio de tudo e de todos, porque as coisas não dão certo pra ela, então ela se vinga, ela é explosiva, ela é agitada, ou ela é quieta, ela é depressiva, ela é amargurada, ela quer se matar, ela pensa em suicídio, muitos se matam, muitos se suicidam, muitos são puxa-tapete, querem ver o mal dos outros, porque ela tem a necessidade de preencher aquele desespero que a alma dela tem. Só que nada do que ela faça vai preencher o vazio que aquela alma tem, porque aquela alma tá ali dia a dia com aquele espírito morto dentro dela, e ela nunca vai deixar aquele corpo em paz, aquela mente em paz, aquele coração em paz daquela pessoa que carrega aquela alma e aquele espírito morto. Ela nunca vai deixar em paz, aquela alma nunca vai deixar aquela pessoa em paz. Por quê? Porque enquanto ela não vê que aquele espírito nasce de novo, ela nunca vai ter paz, porque ela não tem paz com Deus, porque ela é inimiga de Deus, e a única maneira de ela ter paz e mudar todo este panorama, mudar todo esse histórico da vida dela, tudo isso que eu falei, é o dia em que ela nascer de novo, o dia em que ela crê em Cristo e ter o Espírito ressuscitado, ser justificada. Aí ela vai ser salva. Daí quando a alma dela olhar pro Espírito dela, ele nasceu, agora eu vou pro céu. Tô salva. Aí então agora aquela alma vai começar a se alimentar, né? Porque aquele espírito que estava morto não tinha a ligação, as informações boas, a palavra de Deus, aquele ânimo, aquele consolo que vem do próprio Deus. Aquela alma não tinha isso, porque o espírito estava morto, não alimentava ela. Ao contrário, aquela alma e aquela mente, aqueles pensamentos, aquele coração, aqueles sentimentos, aquela alma só se alimentava de coisas ruins, pensamentos negativos, coisas ruins, ódio, raiva, ambição, egoísmo, avareza, maldade, ira, raiva, ódio, possessão, egoísmo, e depressão, e tristeza, e angústia, e rejeição, e complexos de inferioridade, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, aquela alma só se alimentava disso, porque o espírito estava lá, morto. E aí aquela alma desesperada, tentando com a força do braço alguma coisa, mas ela sabe que o único dia que ela vai estar em paz com Deus é o dia em que ela for justificada. Então por isso que fala aqui, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando somos justificados, temos a fé para crer em Jesus, e porque colocamos essa fé em Jesus, então por causa de Jesus, nós temos paz com Deus. Por causa de Jesus, fomos reconciliados, lembra? Inimigos,
Ele não podia se aproximar de mim e eu também não. Então existia essa inimizade, um abismo entre Deus e eu, entre Deus e o pecador. Até que quem se meteu no meio? Cristo e a cruz dele. Para o quê? Para nos aproximar. Então, neste momento da justificação, então, o primeiro resultado da minha vida, como agora filha de Deus, como justificada, como inocente, como justa, absolvida, eu agora tenho paz. A minha alma agora tem paz. E claro, agora essa alma vai começar a ser alimentada pela palavra, a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra, então essa alma agora vai começar a ser alimentada pelo meu espírito que agora está vivo, só de coisa boa, só de bons pensamentos, não pensamento positivo, não, pensamentos bíblicos, promessas bíblicas, promessas da vida eterna, promessas, agora tu é livre, tu não é culpado, tu foi livre do teu pecado, tu tá salvo, tu não vai mais pro inferno, tu não pode perder salvação, porque a tua salvação é impossível que tu perca, porque Deus te salvou, Ele te escolheu para te salvar, Ele matou o filho dele na cruz para te salvar. Aí então, o meu espírito vai alimentando a minha alma com tudo isso. Então é claro que agora eu vou ter paz, eu vou viver feliz e contente, segura. Tá dando pra entender? Então, meus amores, eu vou terminar aqui, para o vídeo não ficar mais longo, e eu volto logo em seguida terminando essa parte. Eu achei que eu ia conseguir gravar tudo num só, mas é claro que não, né? Mas eu volto então daqui a pouquinho para gravar a parte final desse vídeo dos resultados da justificação na nossa vida, com um texto glorioso da palavra de Deus. E a gente se vê. Até a próxima.